Hoje a gente vai fazer uma breve análise sobre a vida e a personalidade complexa de Daria Morgendorffer, uma garota considerada um tanto quanto esquisita por aqueles ao redor devido à sua maneira bem incomum de se comportar, e através desse exemplo abordar alguns pontos bastante interessantes sobre como a inteligência pode ter esse lado mais solitário e cruel, sendo capaz de fazer até com que alguém acabe se fechando totalmente para o mundo. Daria é uma adolescente de 16 anos com um QI extremamente alto. Ela constantemente demonstra esse sentimento de misantropia através de uma atitude indiferente ou cínica. A garota enxerga tudo aquilo que acontece ao redor com um olhar crítico e às vezes até sincero demais, que acaba por deixar os outros irritados e desconfortáveis às vezes. A maneira como as pessoas agem, por que dizem o que dizem, quais são os interesses verdadeiros que escondem, praticamente nada passa despercebido por ela e seus comentários sarcásticos, mesmo que nem sempre sejam ditos em voz alta. Desde pequena ela já se mostrava diferente das outras crianças, não apresentava nenhum interesse em interagir ou brincar com elas, e o fato é que esse comportamento chamava muita atenção dos coordenadores, que viviam pedindo para que os pais comparecessem na escola para conversar e tomar algumas medidas para que ela parasse de ser desse jeito. Tudo acabou sendo muito difícil, e não dá para dizer que o relacionamento dela com a família melhorou muito com o tempo, por mais que também não fosse um desastre total. No entanto, Ellen e Jake não se esforçam tanto assim para compreender verdadeiramente a filha, que também não facilita muito, né? Por isso que se vê normalmente é uma relação distante e fria entre ambos. A irmã mais nova é o completo oposto dela. Queen é uma garota que preza bastante pela aparência e por sua popularidade na escola, agindo de uma maneira um pouco mais normal, entre aspas, para a idade dela. E sendo assim, não tem muita coisa em comum entre as duas para se conectarem e conversarem. No entanto, em alguns momentos, ainda é possível notar que se importam de verdade uma com a outra lá no fundo, por mais que não costumem expressar isso em voz alta. E se o relacionamento dela com a própria família já é desse jeito, dá pra imaginar como as coisas são na escola. Praticamente a única amiga que tem e que confia de verdade é Jane Lane, uma garota que também não se encaixa, porém um pouco menos fechada e com mais senso de humor do que a Daria. Jane é uma artista independente e muito criativa que constantemente compartilha dessas reflexões e pensamentos profundos da amiga, demonstrando apoio a ela em momentos difíceis e sendo capaz de entender como ela se sente, porque também se sente assim. Algo que pode explicar essa desconexão da Daria com praticamente tudo é a maneira como a inteligência dela faz com que enxergue o mundo ao redor com profundidade demais, o que muitas vezes acaba fazendo com que ela se sinta meio deslocada. Isso fez com que eu me lembrasse de uma reflexão interessante que eu escutei há um tempo atrás sobre esse assunto. Essa analogia citava como pessoas diferentes enxergam peças em cima de um tabuleiro de xadrez. A maioria das pessoas enxerga o próximo movimento, fica feliz ou triste, dependendo se foi bom ou ruim para chegar mais perto da vitória. Jogadores experientes enxergam padrões e já não se surpreendem tanto assim. Profissionais enxergam padrões nos padrões. Tudo acaba sendo meio automático. É difícil para o novato e o profissional se conectarem e se identificarem falando sobre aquilo que vem no próximo movimento. Eles simplesmente não enxergam as mesmas coisas. E talvez seja isso que aconteça com pessoas muito inteligentes. A Daria percebe esses padrões o tempo todo. A hipocrisia presente em alguns adultos, a superficialidade e a falsidade presente no ambiente escolar, nessas relações que a cercam. E quanto mais ela busca se afastar dessas coisas destrutivas, mais acaba se fechando pro mundo. Isso a faz não demonstrar o mínimo de interesse em conversar, fazer novos amigos ou alcançar as grandes expectativas sobre a sua inteligência através de conquistas. A Daria não participa dos eventos de ensino médio como
bailes ou torneios que deixam todos ao redor muito ansiosos e animados. Ela não encontra empolgação dentro de si com as novas tendências ou demonstra interesse real. E quanto mais observa esses padrões de longe, mais sente que não se encaixa e mais distante de tudo e todos ela fica, mostrando que apesar de ser brilhante, ela não tem inteligência emocional suficiente para lidar da melhor forma com todas essas emoções complicadas, já que isso a torna uma pessoa apática, isolada e em muitos momentos bastante deprimida. E isso é um outro ponto importante para se comentar a respeito. A maneira como a Daria expressa essa solidão. Ela não costuma demonstrar aquilo que tá sentindo ali dentro. Porém, por mais que não chore ou comente com as pessoas ao redor, é possível notar a forma como se sente distante, sozinha e triste. Tudo isso tá lá nas respostas curtas e desinteressadas, nesse silêncio que a acompanha constantemente, esse vazio que a acompanha constantemente. Essa solidão tá sempre ali, estampada no olhar da personagem. E tem até um episódio que eu não vou me estender muito comentando por aqui, já que eu ainda quero fazer um vídeo só sobre ele, mas contextualizando de uma forma bem resumida. Basicamente, um aluno da escola acaba morrendo de repente, de uma maneira trágica e na frente de todos. Por conta disso, todo mundo começa a querer conversar com a Daria do nada sobre o acontecimento, porque queriam se sentir um pouco melhores em relação a isso. Ela então interpreta essa atenção repentina como se os outros estivessem dizendo que ela sempre é uma pessoa infeliz e miserável. Mas quando comenta isso com a Jane, a mesma afirma que o que eles queriam dizer indo buscar conversar com ela a respeito da morte, não é por conta dela ser alguém infeliz, ou por ser alguém que não sente nada a respeito disso, mas sim porque ela pensa demais, o tempo todo, e com mais profundidade a respeito de tudo. As pessoas percebem isso e queriam ser capazes de conseguir lidar com toda essa dor, já que agora precisavam pensar sobre coisas que não queriam, como a tristeza por conta da morte, e terem que lidar com o fato de que iriam morrer um dia. Isso deixa claro como a inteligência da Daria não faz com que ela não sinta nada ou seja mais fácil para ela passar por situações difíceis. Muito pelo contrário, precisa lidar com isso de uma forma muito mais profunda. O sofrimento alheio, as contradições da vida, a futilidade de certas escolhas e comportamentos, pequenas coisas que os outros ignoram sem nenhum problema diariamente, o que a faz carregar o peso da vida de uma maneira mais intensa. Por mais que por fora a Daria exiba esse comportamento frio e extremamente racional, que faz parecer com que ela não se importe com absolutamente nada ou ninguém, ela se importa sim, se importa pra valer. E na verdade, em alguns breves momentos durante a série, é possível ver esses sentimentos sendo expressados de uma maneira um pouco mais clara e incomum para a personagem, como quando precisou enfrentar um trauma antigo da infância e falou abertamente com os pais, por exemplo. O fato é que no fundo, ela é uma pessoa bastante sensível e por mais que muitas vezes pareça um robô, ainda assim é uma personagem extremamente humana. E talvez esse seja o motivo de todo esse sarcasmo, esse cinismo e esse afastamento. Depois de crescer não conseguindo se encaixar em meio aos coleguinhas e sendo motivo de piada para eles, ela meio que começou a usar a inteligência como um bloqueio para que não pudessem a machucar de novo. E tem até uma cena em que ela conversa com a psicóloga, dizendo que sempre fazia com que as pessoas não gostassem dela de propósito, para que assim não se sentisse triste quando realmente não gostassem dela. O fato é que ela se protege através desses fatores mencionados. O problema é que ao fazer isso, ela acaba machucando a si mesma cada vez mais e mais. Existe muita gente por aí que era considerado maduro demais para a idade, que era diferente, mas no fim nunca conseguiu se sentir parte de nada, nunca conseguiu se encaixar de verdade e nunca soube como lidar com essa pressão. E por isso, essas pessoas cresceram se sentindo esquisitas, deslocadas, incompreendidas. Cresceram sentindo toda essa solidão na pele. Mas no fim das contas, essa personagem ensina que tá tudo bem em ser diferente, que isso não é algo ruim e que essa solidão não precisa durar para sempre. É possível encontrar pessoas no caminho que realmente vão entender
como a gente se sente e que às vezes é preciso seguir no teu próprio ritmo.